Bom dia, irmãos. Graça e paz. Você mais uma palavra de oração. Senhor, nós louvamos o Teu nome pelo cuidado que o Senhor já teve conosco nesta primeira reunião, Senhor. Nos lembrando ainda hoje da Tua obra bendita, Tua obra que para nós ela é fundamental e tem um efeito eterno, Senhor. Por isso nós louvamos o Teu nome e rogamos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, que ainda nesse tempo que teremos juntos, o Teu Espírito possa nos conduzir mais uma vez, tanto me conduzindo os meus irmãos e irmãs, para que a Tua palavra encontre um caminho, Senhor, um caminho que sai do Teu coração, que possa chegar ao nosso coração, Senhor. Em alguma medida, o Senhor possa falar aos nossos corações, naquilo que precisamos ouvir, nos alerta, nas admoestações. Rogamos a Tua graça, Senhor, por este momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa última canção que cantamos... Essa mesa está meio bamba aqui. Essa última canção que cantamos, em um dos seus versos, a respeito do Senhor Jesus, nós cantamos que Ele é o Rei do Universo, que se esvaziou a si mesmo, se fez na forma de servo e foi entronizado. Isso é tão fantástico e fabuloso que eu acho que exatamente a palavra que eu quero trazer para os irmãos é no intuito da gente cantar um negócio desse e ter um entendimento um pouco melhor do tamanho disso que nós estamos cantando. Qual que é a realidade? É que isso bate no nosso coração. Porque isso é muito tremendo, né? E às vezes eu acho que, enquanto nós nos encontramos nessa forma, né, onde temos essa luta travada no espírito, com a carne, nosso velho homem, nós falhamos em perceber a grandeza de Deus e das coisas que Ele comunica a nós. E eu quero aproveitar essa oportunidade e falar um pouco sobre isso. Obviedades que, se aprover o Senhor, alguma medida nós vamos ganhar de urgência para compreender isso. O tamanho dessas coisas e o impacto que isso traz. Gente, qual que é o resultado prático disso? Né? E no início desse ano, eu tive a oportunidade de fazer um resumo aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a respeito daqueles problemas todos que estavam acontecendo em Coríntios, nas divisões. O meu primeiro capítulo está aqui. E então, na perspectiva, eu peguei quatro, vamos dizer, quatro admoestações de Paulo para os irmãos lá em Coríntios. Sendo a primeira a respeito da cruz de Cristo. Paulo abordou determinados assuntos para mostrar para eles que aquilo que estava acontecendo lá não condizia com a caminhada de cristãos, não condizia com a caminhada daqueles que conhecem o Senhor, que foram impactados pela palavra de Cristo. Então, nessa primeira perspectiva, naquele momento, eu fiz esse resumo a respeito da cruz de Cristo como o poder de Deus. Depois eu abordei um pouco, também de uma maneira mais superficial, quando Paulo vai falar a respeito da sabedoria de Deus como o poder de Deus, né? E a verdade é que Paulo fala da sabedoria de Deus em todo o tempo nesses 4 capítulos, né? E eu só dei nomes diferentes para ela. Depois Paulo ainda avança e fala sobre o problema da maturidade espiritual.
Então, Paulo vai criticar os irmãos pelo fato deles, apesar de terem crido, apesar de terem sido revestidos da palavra, eles estavam se comportando como homens que não conhecem a palavra, estavam andando como homens, seguindo homens, estavam sendo carnais, imaturos. E Paulo ainda, depois ele aborda um outro tema a respeito dos dispenseiros, dos mistérios de Deus. Esse tema eu não falei, mas aí a gente já chegaria lá pelo capítulo 4, né? Então, mais recentemente, os irmãos voltaram a aprofundar nessa questão da cruz. Celso mencionou, abordou esse tema, Pablo abordou esse tema, o irmão Arthur abordou esse tema, e aqui estou eu abordando um tema paralelo, mas muito conectado a isso. Aqui no versículo 18 do primeiro capítulo, nós vamos ler assim: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Certamente, a palavra da cruz é o poder de Deus para os que são salvos. E a minha meditação foi em cima do peso do que é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Que peso é esse? Como que eu compreendo melhor? Que palavra da cruz é essa? Quais os aspectos? Obviamente, nós entendemos, irmãos, né, com a nossa mente, a grandiosidade que é. Nós já temos falado sobre isso. O meu interesse é como, de fato, eu compreendo a profundidade disso e que impacto isso traz para a minha vida prática, né? E você vê que Celso compartilhando aqui no momento da ceia, falando da grandiosidade da obra de Cristo. O Pablo lembrou aquele texto de Mateus 4 da mulher samaritana, que o Senhor Jesus falando com ela: se você soubesse quem é esse que fala com você, se você soubesse a graça, o dom de Deus que está sendo disponibilizado para você, você pediria água e você receberia a água viva, para nunca mais ter sede. E é esse espanto, né, o espanto do irmão Mateus, quando ele orou e falou: olha, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. E é esse aqui é o ponto, irmãos. E eu quero explorar um pouco. Eu busquei nas palavras do texto, tentando compreender um pouco essa profundidade. Será que quando eu leio isso, como que eu reajo? E eu creio, irmãos, que nós corremos o risco de banalizarmos essas coisas. Então, nós partimos do pão todo domingo. E está tudo certo, é isso mesmo, fazemos isso em obediência ao Senhor, fazer memória da sua obra, mas corremos um sério risco de descansar e comer, tá bom, né? O Rei do Universo, nosso Salvador, morreu por nós, nossa, que obra tremenda, é isso. E aquilo toma um lugar de simplicidade, aquilo toma um lugar de que, tá bom, eu já entendi, mas qual que é a realidade que isso causa? Isso ainda nos causa espanto? E não quero fazer nenhum julgamento, é apenas uma provocação. O quanto que isso ainda nos causa um espanto, né? E aqui Paulo está falando da palavra da cruz. E aí eu comecei primeiro exatamente por essa palavrinha, palavra. E no Novo Testamento, há duas palavras-chave, que é traduzido como palavra. Uma delas é rema. E rema e logos são duas palavras que, basicamente, no Novo Testamento é traduzido em português para palavra. Então, essas duas palavras, rema e logos, vêm do grego. Elas têm significados
diferentes, embora em muitas situações elas se sobrepõem. Então, às vezes, não é simples discerni-las, mas essencialmente elas têm um significado diferente e cada um no seu lugar é fundamental e mostra a riqueza da comunicação do Espírito para nós. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, rema está mais ligado à palavra falada, não à palavra comunicada, uma palavra pregada. Mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando aos irmãos, estou fazendo aqui um discurso, isso é palavra rema. Em Romanos 10, 17, lá vai ter essa expressão, palavra de Cristo. Naquele texto que vai dizer a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Tem uma outra tradução que vai dizer a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Essa palavra aqui é rema. Isso quer dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra cerca de Cristo, palavra que fala de Cristo. Irmãos, estão entendendo? Tentam me acompanhar. Aí nós temos uma outra palavra, que é o logos. E aí entra algo bem mais complexo, porque transcende as simples palavras. O logos, ele significa a expressão de um pensamento. E aqui eu quero conectar essas duas palavras com Deus. Então, logos, a expressão de um pensamento. 1 Tessalonicenses 4,15 tem essa expressão. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Essa palavra aqui é logos. E aqui no texto, claramente, faz referência a algo que foi revelado da parte de Deus. Então, não está se referindo a um discurso que foi feito, a palavras que foram ditas. Está se referindo a algo que foi revelado. Então, logos é algo que expressa o pensamento de Deus, os atributos de Deus, aquilo que é revelado a partir de Deus. No texto de 1 Coríntios 18, a palavra da cruz, aqui é logos, o logos da cruz. E por isso que, quando Paulo se refere aqui que a palavra da cruz é o poder de Deus, ele traz um peso especial. Possivelmente os coríntios entenderam isso aqui melhor que a gente. Quando nós lemos rápido, nós temos uma mesma palavra em português para descrever as duas coisas. Mas há uma profundidade aqui. Porque quando Paulo fala da palavra da cruz, ele está se referindo a algo ou a um ensinamento da parte de Deus que expressa completamente o seu pensamento em Cristo Jesus. E isso é muito mais profundo. Não é eu ouvir dizer, não é algo que, entre aspas, os apóstolos comentaram a respeito, não é mais uma sabedoria humana, mais um que pensou, alguma ideia que foi dita. Não. O logos da cruz traz diretamente de Deus, é algo revelado a partir dele. Isso é profundo, irmãos. Deus nunca pretendeu, irmãos, se fazer conhecido ou se expressar somente por meio de palavras, declarações, vamos dizer assim, somente por ensinos, pronunciamentos, ensinos sobre si mesmo. Não somente. É óbvio que Deus fez isso ao longo de toda a história, mas não somente por meio disso. Deus não se limitou a mandar recados. E eu não falo isso de uma maneira depreciativa. Lá se for. Eu não falo isso de maneira depreciativa. Mas Deus não se limitou somente a isso. Deus poderia se comunicar conosco somente por palavra rema. E ainda assim seria sublime, ainda assim nós deveríamos ouvi-lo. Mas Deus não se limitou a isso. Deus expressou seus pensamentos, seus atributos, seus planos, as suas promessas
numa pessoa. E aí, isso se aprofunda ainda mais. Porque Deus resolveu fazer isso e se revelar em um homem. E aqui é a palavra logos, não rema. Então, isso é muito mais profundo e eu quero explorar isso, irmãos. Não tem como, falando assim, a gente não recorrer ao Evangelho de João logo na abertura. Conhecidíssimo, primeiro capítulo de João, e que o Espírito vai dizer que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. A palavra ali é logos. No princípio era o logos. O logos estava com Deus e o logos era Deus. No versículo 14 vai dizer que o logos de Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso traz um significado absolutamente desconcertante para nós. A maneira como Deus se revela. E isso precisa ser assombroso para nós, irmãos. Precisa ser assombroso. Nós precisamos nos espantar com isso. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 3, o escritor vai dizer que pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. E o visível, ele foi trazido à existência. E aí, por que eu estou citando isso? Porque o Logos de Deus, ele era desde o princípio. Deus como palavra. Tem um irmão, que eu gosto muito, já um irmão idoso, ele foi um cientista da Universidade de Oxford, lá da Inglaterra, e ele me parece um cristão muito convicto, e ele gasta muito o seu tempo conversando, debatendo com seus pares da Academia de Ciência, tentando mostrar para eles essa realidade óbvia. E ele usa muito essa expressão, que ele fala com os outros cientistas, né? Ele vai dizer, olha, esse universo, ele é um universo baseado na palavra. Ele é um universo que ele sustenta pela palavra. E o que quer dizer isso? Isso é um universo que nós podemos compreender. Há uma inteligência nisso. Não foi um universo que simplesmente, apareceu do nada, a partir do nada, seja lá qual lei, né, foi criada. Não, mas é um universo criado. É um universo que foi movido dentro dessa lógica de Deus dizendo, haja luz e houve luz. Porque nada para. Quando Deus lança uma palavra, isso se estabelece como verdade. Então, o universo criado talvez tenha sido a primeira grande revelação do Logos de Deus. O universo sustentado por isso. E a palavra de Deus, irmãos, tem muito disso de que trata de... Quando isso acontece, quando se revela a palavra de Deus, trata-se de um evento. É como que um acontecimento, há uma manifestação. Nós precisamos nos desconectar dessa questão de palavra escrito, belas palavras disso, bom dia, boa tarde. Nós precisamos esquecer isso. Está num outro nível muito mais superficial das nossas realidades, na nossa realidade humana. Eu estou falando que o Deus desse universo, quando ele fala, algo acontece, ele se manifesta. Muito comum isso no Velho Testamento. Eu trago um exemplo só, Jeremias capítulo 1, versículo 4. Quando veio dizer assim, a mim me veio a palavra do Senhor. E o verbo lá, para essa expressão, né, a mim me veio, é uma palavra no hebraico que quer dizer isso. Há um acontecimento. Algo tornou-se, algo se manifestou, algo que não estava passou a estar. E aí nós podemos ler o texto desse jeito. Aconteceu a palavra do Senhor. Muito comum essa expressão no Velho Testamento, mas no Novo Testamento ela ocorre também, não no hebraico, obviamente, no grego, mas é a mesma ideia
Lucas capítulo 3, versículo 2. Veio a palavra de Deus a João. Essa expressão veio usa um verbo do grego que quer dizer a mesma coisa. Nós poderíamos ler isso aqui, olha, aconteceu a palavra de Deus a João. Manifestou-se isso. E isso é tremendo, porque não é algo comum, porque o português, neste caso aqui, ele fica muito empobrecido. A gente não consegue traduzir em palavras. O Celso comentou agora na cena a dificuldade de encontrar palavras para descrever a glória de Deus, descrever a glória da obra do Senhor. E é isso, é essa a nossa dificuldade. E nós precisamos discernir essas coisas pelo Espírito. É o único caminho, né? Tem um texto lá em Salmos, Salmo 119. A gente sabe que o Salmo 119 é um salmo que se fala muito a respeito de palavra. O salmista, ele enxergou algo a respeito da palavra de Deus e ele se derrete em amor pela palavra de Deus. E de uma maneira muito poética, como é característica dos salmos. Então, o Salmo 119, no versículo 96, é um versículo muito, muito bonito, assim, poeticamente falando, mas muito profundo. Porque ele vai dizer assim: tenho visto que toda perfeição tem seu limite. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite. Mas o teu mandamento é ilimitado. Bonito isso, né? Perfeição a gente já imagina que não tem mais nada além disso, né? Já está perfeito, mas isso na nossa concepção. Né? Deus não é limitado pela aquilo que a gente entende do que é perfeição, porque Deus ele não é finito, ele é ilimitado. E eu acho muito interessante isso aqui. O salmista encontrar perfeição, encontrar limite na perfeição, mas nos mandamentos do Senhor não há limites. Isso mostra a profundidade daquilo que Deus comunica conosco, porque ele comunica de si mesmo. É o verbo comunicando dele mesmo, do verbo comunicando palavra. Palavra que fala palavra. Em João 63, no versículo 63, há essa expressão que o Senhor Jesus falando: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras aqui é rema. O Senhor Jesus está falando aquilo que eu estou comunicando para vocês. Ele está comunicando de si mesmo. Aqui é no plural, remata. Palavras que vêm do Senhor Jesus. O que é isso? Espírito e vida. Espírito e vida. Me acompanhe nesse raciocínio, irmãos, tentando conduzir os irmãos na grandeza que é quando Deus comunica conosco. Nós precisamos levar isso muito a sério. Então, Deus e sua palavra são uma coisa só, se confundem. Deus e a sua palavra não se separam. É uma coisa só. Os irmãos percebem isso? Quando Deus fala, algo acontece. E ele fala de si mesmo. Não há separação. Não existe esse negócio. Aqui está em Deus e aqui tem sua palavra. Nós precisamos olhar para as duas coisas separadas. Não, não é assim. Quando nós olhamos a palavra, nós estamos olhando para o Senhor Deus, para o Senhor Jesus, que é o Logos de Deus, que é a palavra de Deus. Então, se em João, no capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá em Apocalipse 19, 13, muito interessante também, que vai falar de um cavaleiro, chamado um cavaleiro que é fiel e verdadeiro. Um cavaleiro que está coberto por um manto tinto de sangue. E o seu nome é o quê? O Verbo de Deus. Esse mesmo cavaleiro que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Verbo de Deus. É a palavra que era
revelou-se e continua sendo. Esse é o projeto de redenção de Deus e isso prossegue pela eternidade. É Deus e sua palavra, as duas coisas, dois em um. O Senhor Jesus, o Logos de Deus. Quando eu me casei, aqueles meus amigos, né, contemporâneos, Pablo Kesa, Ricardinho, outros, né? E quando os primeiros começaram a ter filhos, a gente, bom, eu, né, sempre falava, agora você está tornando gente que faz gente. Né? Começou a ter filhos, gerar, já falou, agora é gente que faz gente. E eu lembrei dessa expressão que eu brincava muito na minha juventude, porque eu queria citar exatamente isso. O verbo que se fez carne, em Lucas, no capítulo 1, vai mostrar exatamente isso. Abre um pouquinho mais essa realidade tremenda aqui da revelação de Deus aqui nesse universo. Só que aqui é palavra gerando palavra. E é interessante como isso é descrito aqui. Porque não existe duas palavras de Deus. Então, no nascimento do Senhor Jesus, isso já foi ocorrendo conforme as profecias foram estabelecidas. Então, não tem nada de novo. E o Espírito de Deus vai conduzindo as coisas dessa maneira. Então, quando a gente olha lá em Lucas capítulo 1, o verbo se fazendo carne. E o procedimento é interessante, porque o Senhor Deus, ele usa os mesmos caminhos. E aqui há dois cenários. Tem um cenário aqui de Zacarias e tem um cenário de Maria. Então aqui, 6 meses antes do anjo Gabriel aparecer para Maria, ele aparece para Zacarias. E Zacarias e Isabel. O texto de Lucas aqui no primeiro capítulo dá um bom testemunho deles, vai falar que eles eram justos diante de Deus, eles eram seguidores da lei, com firmeza, com convicção, eles eram irrepreensíveis, né? Então, Zacarias estava ali no templo, servindo, conforme o seu turno, aparece o anjo Gabriel e fala com ele, olha, Zacarias, suas orações foram ouvidas. Vocês pediram um filho, porque Isabel era estéril e eles já eram velhos aqui. Suas orações foram ouvidas. Então, sua mulher, Isabel, vai ter um filho e o nome que vocês vão colocar nele é João. João Batista, né? E o anjo, então, explica a Zacarias. O anjo Gabriel explica para Zacarias o papel que João, qual que era o plano de Deus para a vida de João. E aí Zacarias fala assim, aqui no versículo 18, perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. A resposta do anjo mostra que em Zacarias, ele apresentou ali uma certa dúvida no coração dele. E eu acho muito interessante a maneira como o anjo responde para ele. Fala que eu sou Gabriel. Se você não entendeu ainda, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. E eu fui enviado para falar a você, para trazer para você essas boas novas. Os irmãos estão entendendo? Porque o que Gabriel está falando para João não era uma palavra que... Hoje eu estava passando ali, eu ouvi dizer que Deus está querendo te dar um filho, viu? Não. Eu sou o anjo que assisto diante de Deus. E ele falou comigo, Gabriel, vai lá e fala com João que a Isabel vai ter um filho. E Zacarias vira para ele e falei, mas como que eu vou saber isso? Então isso soa duvidoso. Parece que Zacarias está pedindo um sinal. E aí o anjo responde, olha, ele recebe um sinal, né? Falou, você vai ficar mudo até que isso se cumpra. E de fato Zacarias voltou a falar o 8º dia que João tinha nascido, João Batista, e foi quando Deus então destrava a língua de João. Você quer um sinal? Então você vai ficar mudo. Vai ficar mudo até que João nasça. Palavra que chegou até João, e ele com uma dúvida no coração.
Relacione isso, irmãos, conosco, porque isso é palavra para nós. Como que nós reagimos quando lemos, quando recebemos palavra que vem de Deus? E aí eu lembro Mateus capítulo 4 de novo. Se você soubesse, se nós soubéssemos o dom de Deus e quem é que vos fala, e nós sabemos, irmãos, esse é o ponto. Mas 6 meses depois, esse mesmo anjo, ele também apresenta a palavra para Maria. E o cenário é diferente. Ele chega para Maria do nada, e Maria não estava esperando, porque Maria não estava orando para ter filho. Ela era uma virgem, estava se preparando para casar com José. E o anjo, da mesma maneira, o anjo Gabriel aparece lá. E ele fala com ela. E ela jovem, com muito menos experiência, nós podemos dizer, né, do que Zacarias. E o anjo diz assim, no versículo 28, alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria essa salvação. E palavra aqui é logos. Eu achei interessante. Palavra aqui é logos. Porque quando Maria ouviu aquilo ali, quando o Senhor se manifesta, quando ele trouxe uma palavra aquilo ali é Deus falando com Maria. Ela entendeu que aquilo não era algo regular. Não era alguém que veio falar qualquer palavra com ela. E ela ficou pensando, não, ela temeu e ficou meditando naquilo. Aquilo, houve uma comunicação de algo profundo ali. E a expressão que está aqui é logos. E o anjo, a maneira como ele fala com ela, é bem diferente de Zacarias. Porque diferente foi também o coração de Maria. Então ele vai dizer, olha, não temas. A mesma coisa que falou com Zacarias, né? Não temas. Porque, imagina, a gente fica assustado mesmo, né? Porque achaste graça diante de Deus. E aí o anjo continua, olha, receberás, darás um filho, que chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande. Irmãos, para quem já estudava a lei, para quem já estava ouvindo a respeito das promessas do Velho Testamento, isso que o anjo está falando aqui não é pouca coisa. É tremendo. Nós estamos falando do ungido, nós estamos falando do Messias. E aquilo chega para Maria, e ele está falando, olha, esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Mas Maria fala alguma coisa com o anjo, mas com um coração diferente. Porque ela não falou para o anjo assim, mas como é que eu sei que isso de fato vai acontecer? O raciocínio dela foi por outro caminho. Porque ela diz assim, como será isso? Porque eu não tenho relação com homem algum. O que veio na cabeça de Maria é, como que isso vai ser? Vai ser depois que eu casar? Talvez, especulação minha, né? Será que Maria pensou assim, da mesma maneira que aconteceu com João Batista, que foi um nascimento natural, milagroso, porém natural, né? O pai de João Batista era Zacarias, a mãe era Isabel. E assim como outros no passado, como foi com Samuel, Maria, o que será que veio na cabeça dela, né? E Maria ela não teve dúvida a respeito de que aquilo, o Logos de Deus se manifestou, algo aconteceu ali. Ela queria saber como que isso aconteceria de fato. E o anjo explica para ela. E ele vai dizer, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí, Maria ouve aquilo, o anjo ainda tem o cuidado de lembrar de Isabel, que aconteceu com Isabel. E Maria, então, ela responde com uma convicção muito diferente. Porque aqui no versículo 38, ela vai dizer assim, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E essa palavra aqui é rema. Então, conforme o Logos manifestado do propósito de Deus, aquilo foi comunicado
houve uma ponderação por parte de Maria, o anjo explicou a maneira sobrenatural que aquilo ocorreria, e Maria fala assim, então que se cumpra em mim. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, conseguem imaginar isso aqui? Quando João disse, ali no versículo 14, primeiro capítulo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesse momento aqui, o verbo de Deus começou a ser germinado dentro de Maria. Palavra gerando palavra, palavra que gera vida. E para nós isso é um exemplo importantíssimo, irmãos. Porque a pergunta que fica é como que nós reagimos quando a nós é apresentada a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele gera a vida no interior de quem obedece. Existe este porém. Por isso que há aí uma medida de fé, irmãos. Uma medida de fé a respeito dessas coisas. Deus se comunicando conosco, Deus ele mesmo. É como se ouvíssemos o tempo todo o anjo Gabriel falando conosco. Deixa eu te explicar. Eu assisto diante de Deus e ele me mandou falar isso para você. O que você está duvidando aí? Qual que é a dúvida? O que você precisa que eu te explique? Qual que é a justificativa? Que sinal mais você precisa? E o Senhor Jesus, desde o seu nascimento, ele não só foi gerado pela palavra, como ele também foi provado pela palavra. Em que sentido? Por exemplo, ali, quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto, né? E a gente conhece essa história, né? O diabo, Satanás, ele tentou demover o Senhor, de tirar o Senhor Jesus do caminho da cruz, né? Nós conhecemos isso. E ali no capítulo 4, no versículo 4, depois que Satanás ele instiga Jesus, falou, você está com fome, né? Faz essas pedras aí se transformar em pão. E é óbvio que há poder mais que suficiente, né, para aquele que fez multiplicar pão e peixe, para que ele extraísse alimento ali, né? Mas não era esse o ponto de Satanás, né? E o Senhor Jesus, ele responde dessa maneira. O Senhor Jesus, ele não cria nada diferente, porque ele se inseriu em todo o projeto de redenção de Deus. Então, o Senhor Jesus, ao ser provado, ele também reage usando a palavra. Então ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse texto está em Deuteronômio. Em João 6,63, que eu já citei, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6,68, mais para frente, quando Pedro fala isso desafiado lá pelo Senhor Jesus. Se vocês estão achando difícil essa palavra, pode ir embora. Mas, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Palavra que é rema. Do Senhor flui essas palavras da vida eterna. Irmãos, o Senhor Jesus, que foi gerado pela palavra, quando provado, ele também respondia dessa maneira. O Senhor Jesus, a palavra de Deus, era uma coisa só. E essa questão da vida eterna é interessante, porque ele mesmo era a vida eterna, ou é a vida eterna. E aí nós podemos conectar isso, que o Senhor Jesus, ao longo de toda a sua vida, ele foi governado pela palavra. Governado pela palavra. João 5, versículo 39, nós vamos ler lá. O Senhor Jesus falando para os judeus, olha, examinai as escrituras, porque, falando a respeito deles, né, vocês examinam as escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então o Senhor não estava os criticando por abrir as escrituras, por abrir o Velho Testamento e procurar ali vida eterna. O Senhor Jesus estava criticando e falou, olha, esses escritos estavam falando de mim. Eles estavam testificando de mim.
E essa palavra, ela se fez carne, ela está aqui agora na frente de vocês. Vocês estão buscando vida eterna? Aqui está a vida eterna. Aqui está ela. Os irmãos já devem ter visto várias dessas expressões, né? Que muita coisa que Jesus fazia, o texto deixa explícito para que se cumprisse as Escrituras. Lá em João 17:12, lá em João 19:24, para que se cumprisse as Escrituras. Porque às vezes a gente pode imaginar o Senhor Jesus caminhando aqui nessa terra, ele pensando em fazer e falando um monte de coisa da cabeça dele. Não, eu sou Deus, deixa eu fazer um negócio, falar um negócio aqui diferente. Não. Todos os passos do Senhor Jesus aqui nessa terra foram movidos de acordo com a palavra de Deus. O Senhor Jesus, irmãos, ele se esvaziou de si mesmo. Ele não usurpou sequer o ser igual a Deus. Ele era conduzido pela palavra. Que grande exemplo para nós. Que grande exemplo para nós. Porque esse convite também, ele é para nós. Nós precisamos ter essa percepção do que não há outro caminho para nós, a não ser nós sermos governados por essa palavra. E aí, irmãos, quando eu volto para essa questão da palavra da cruz, que Paulo traz esse peso para os coríntios, talvez nós precisamos parar e refletir sobre isso. Contemplar a grandeza do que vem a ser isso. Né? Corremos um sério risco de, assim como aconteceu com eles, banalizar esses ensinamentos. Não há outro caminho. Todo qualquer outro caminho que não seja o caminho da cruz de Cristo não é da parte de Deus. E por isso que é tão importante que haja assombro. Quando aqueles que não creem acham que isso é uma loucura. E os que criam, os que já tinham um contato com as promessas, com os oráculos, é escândalo. Irmão, nós precisamos nos escandalizar. Nós precisamos nos escandalizar. Porque quando nós medimos o caminho que nós estamos trilhando, e se nos envolvemos com outras coisas, e começamos a nos desviar daquilo que Deus estabeleceu, quando nos esforçamos por um outro caminho que não é a cruz, está difícil demais ser obediente. Está difícil demais me submeter à palavra da cruz. É porque nós estamos fugindo da pedra de tropeço. Nós tentamos dar a volta, mas não tem jeito, nós vamos tropeçar nela. E isso é para os desobedientes. Nós precisamos ter clareza dessas coisas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, 7, vai falar de algo que o irmão Arthur ele enfatizou muito domingo passado. Das aparências, irmãos. Essa facilidade. Esse é um caminho que eu queria entrar muito. Ainda pegar emprestados os ensinamentos de Pedro, que Pedro, para mim, é um grande exemplo um grande exemplo humano, né, de conversão. Como é que a palavra de Deus foi crescendo. Então, como que era Pedro quando ele caminhava com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus estava lá, né, o verbo caminhando com ele. E o Senhor, pela sua misericórdia, como foi depois, nos entendimentos de Pedro, né, como ele levou a sério a palavra, né? Mas aqui no texto de 2 Timóteo, no versículo 5, vai dizer, olha, a respeito do comportamento dos homens nos últimos dias, né? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o seu poder. No versículo 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendemos tudo, mas não retemos a realidade. Gastamos tempo aprendendo, mas não chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o problema, irmãos. Esse é o problema. Porque aonde se encontra a verdade? A verdade é Cristo. A verdade é a palavra de Deus. E aqui eu estou falando de Deus, Ele mesmo. Na sua profundidade, em toda a sua expressão. Ali é a verdade. É verdade aquilo que Deus diz que é verdade. E esse é um caminho de cruz.
o caminho da piedade, o caminho da submissão a Deus, o caminho daquele que ele vai após Cristo. Esse caminho é o caminho de cruz. E o problema é nós termos as aparências. O problema é nós acharmos que estamos fazendo mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu não vou entrar muito por esse caminho, porque o nosso problema é que nós vamos discernir essas coisas espiritualmente. E a palavra de Deus, impressionante o que nós fazemos, né, irmãos? A palavra de Deus pode ser usada para várias coisas, para manipulação, como instrumento de poder. A palavra de Deus pode ser usado para... Me fugiu a palavra aqui, mas para tornar os outros submissos a nós mesmos. A palavra de Deus pode ser usada até para causar grandes divisões entre nós, que é o que estava acontecendo em Coríntios. Mas eu não quero ir por esse caminho, eu quero me ater a esse ponto da contemplação da palavra, o Logos de Deus revelado e que comunica a vida de si mesmo. O Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos, e ele disse para outros que estavam vindo lá, olha, se eu vos digo a verdade, por que razão não me credes? Que pergunta difícil, né? Que pergunta difícil. Porque quem me ama, ele segue os meus mandamentos. E o Senhor Jesus faz essa pergunta, que é uma pergunta que ela precisa ficar batendo na nossa cabeça. Se eu vos digo a verdade, por que não me credes? E esse é o ponto para nós. Porque talvez o que acontece conosco é que, por causa dessa medida de fé, né, nós temos dificuldades de reter o cabeça, de compreender a grandeza desse que fala conosco e de contemplar. Nós vivemos numa época que nós banalizamos todas as coisas. É o tempo da memetização, não é isso? Nós fazemos gracinha com tudo. Com tudo, absolutamente tudo. Cair um avião aqui, cair na cabeça, matar 500 pessoas, no dia seguinte tem um monte de meme brincando com essas coisas. E aí é como se a gente fizesse esse processo da memetização da palavra de Deus. Então chega Gabriel, apresenta a palavra e a gente começa a fazer gracinha do jeito que ele falou, da roupa que ele estava vestindo. Irmãos, eu estou exagerando nisso, mas eu estou dizendo que, e olhando para mim mesmo, né, corremos esse sério risco de que no nosso interior é assim que aconteça. E eu gosto muito das recomendações que a gente encontra lá nos Hebreus. O escritor, ele nos ajuda nesse sentido. Lá em Hebreus capítulo 12. Vamos lá. Lá no Hebreus capítulo 12. Texto também conhecido. Eu acho que é uma excelente recomendação para nós. Nós precisamos ler isso aqui com urgência. Aqui no versículo 1, vamos ler. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, essa é uma realidade na qual nós nos encontramos, certo? Essa é a realidade na qual nós nos encontramos. E aí a recomendação, olha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança, primeira recomendação. No início aqui do versículo 2, como que nós vamos correr? Com perseverança, com insistência. No versículo 2 vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente. No versículo 3, considerai, pois, está na sequência do texto, atentamente aquele que suportou tamanha posição dos pecadores contra si mesmo. Considerai, pois,
atentamente aquele que realizou tamanha obra de salvação naquela cruz. Por que nós estamos fugindo do caminho da cruz? Correr com perseverança, olhar firmemente para Jesus, considerar atentamente nele a sua obra. Irmãos, eu creio que essas são recomendações que nós já lemos os mais velhos aí, né? Cadê o irmão Oswaldo? O irmão Início está ali, Solange. Já devem ter ouvido 50 milhões de vezes. Né? Eu criei no Senhor há, não sei, acho que uns 40 anos atrás, 41. Eu já li e ouvi essas palavras muitas vezes. Né? E ela precisa ser hoje tão viva quanto ela foi 40 anos atrás, quando eu li e ouvi isso aqui a primeira vez. Essa precisa ser a realidade para nós. Porque, pensa bem, irmãos, e já estou encerrando, pensa bem. Paulo, quando ele estava falando para os coríntios, a crítica que ele faz nessa questão da maturidade, ele falou, vocês estão igual o bebezinho, precisando de comida de bebê para se alimentar. Eu não estou podendo nem alimentar vocês com coisa mais pesada. Então, Paulo os critica por esse aspecto, né? Por aspecto da imaturidade. Mas Pedro, se vocês olharem lá na segunda carta de Pedro, no segundo capítulo, eu só decorei porque é fácil. 2. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pedro vai também fazer ele vai trazer essa questão do leite, né? Mas num outro aspecto. Porque ele vai falar, olha, vocês precisam buscar diligentemente, né, o genuíno leite espiritual. E o ponto aqui não é ser bebê. O ponto aqui é que é um alimento tão importante, porque é palavra de Deus, que Pedro vai estar falando assim, olha, vocês precisam querer isso aqui igual um bebê que é leite. Esguela quando ele está com fome. Então, o que Pedro está falando não é no mesmo sentido de Paulo lá aos Coríntios. Então, vocês que são até mais crescidos, busquem e queiram se alimentar do genuíno leite espiritual. Irmãos, e é isso que eu queria trazer para vocês, irmãos. Eu queria compartilhar hoje do peso dessa palavra da cruz sendo um poder de Deus. De maneira que isso é terrível para os que se perdem. Mas para os que são salvos é poder. E a perspectiva que eu queria trazer, nós fomos lembrar de coisas tão maravilhosas a respeito da cruz de Cristo. Como isso se deu. Como que Deus se preocupou desde antes da eternidade com esses detalhes. Como é que a palavra que gerou esse universo, e aí entra o pecado no mundo, na perspectiva humana, né? Houve um problema ali. Mas sempre foi o propósito de Deus, convergir todas as coisas em Cristo. E agora, o que precisa ser feito? Deus, Ele mesmo, apresenta um caminho. Então, uma queda, e em Cristo, essa ligação, então, ela é restabelecida. Nós somos reinseridos na vida eterna em Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é o que possibilita, e isso é o que nós ganhamos quando nós entramos pelo caminho da cruz. E aí eu quis trazer esse peso. Porque, irmão, será que nós sabemos quem está falando conosco? Né? Como se o anjo Gabriel estivesse dando uma carteirada às avessas. Né? Às avessas, porque ele não falou, sou eu. Ele está falando assim, eu vim da parte de Deus. Você tem ideia de quem é esse que está falando com você? Você tem ideia? Contemplemos isso, irmãos. Isso é muito importante. Contemplemos isso porque o Espírito Santo, ao registrar essas palavras, ele foi cuidadoso a registrar nuances importantes para demonstrar para a gente a grandeza daquilo que Deus faz. Então, quando ela se apresenta diante de nós precisamos recebê-la com confiança, com fé, com entendimento, para que o Espírito germine isso em nós. Porque nós já fomos agraciados, os que creem.
Tínhamos um coração de pedra, foi nos dado um coração de carne em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo, certo? O Espírito também gerou em nós vida nova. Mas aí nós estamos... Não sabia que ia despertar. O Espírito gerou em nós da mesma maneira que gerou Cristo em Maria. E esse mesmo Cristo, essa mesma palavra, esse mesmo Logos, essa mesma expressão do pensamento de Deus, e eu não sei os irmãos, mas não consigo conceber isso, porque é muito grande. Isso também gerado, vivendo em nós, germinando em nós, o Espírito fazendo essa obra em nós. Com qual objetivo? Que nós nos tornemos semelhantes a Cristo e vivamos com Ele eternamente. Então, tudo começa em Cristo, termina em Cristo. E isso é grande. Nós precisamos contemplar isso. Não, exato. Amém. Amém. Porque é exatamente isso, irmãos. É exatamente isso. O convite que eu estou fazendo para mim mesmo e para os irmãos é nós pararmos e contemplarmos a grandeza dessa palavra, para nós não corrermos e não entrarmos por esse caminho. Porque no momento que nós nos distraímos, quem ganha espaço é Satanás. Nós precisamos estar firmes igual o Senhor Jesus. Porque, irmãos, já era uma segunda parte. Ano que vem, né, irmãos? Talvez. Mas coisa terrível é para nós quando nós começamos a misturar as coisas que é de Deus e as coisas desse mundo. Quando nós, juntamente, entre nós mesmos, nós começamos a expressar ideias, opiniões, que elas têm uma aparência que é de Deus, mas é diabólica, porque ela foi contaminada quando nós tentamos consertar a palavra de Deus. E isso é terrível. Isso é terrível. Né? Mas é um caminho que os coríntios estavam caminhando nele, que é o caminho dos homens. Fujamos disso. E o conselho que eu tenho insistido com os irmãos é esse. Contemplemos a palavra de Deus. Olhemos para o logo, com firmeza. Essas palavras elas são importantes, atentamente, firmemente, com perseverança, porque nós somos distraídos. Né? Na sexta, a gente conversando com alguns irmãos, né? As irmãs falando, não, mas aí chega segunda-feira, é filho para cuidar, é a casa, é o trabalho, é aquela andança do dia a dia. E isso a gente tem dificuldade de firmar os nossos olhos, por isso que o Espírito está dizendo, olha, sejam atentos. É com atenção, para e contemple. Por isso que nós precisamos de nos relacionarmos com o Senhor. Precisamos desse tempo de solitude, para que nós interiorizemos, né, a palavra de tal forma como o Senhor Jesus fez. Está ali num aperto, com fome, ao ser tentado, ele saca a palavra de Deus. Ele lembra algo que foi escrito lá na lei e fala para Satanás. Que possamos ser assim também, nos desafios da nossa vida, quando as árvores estiverem caindo, quando as doenças estão nos afligindo, quando as dúvidas estão nos afligindo, refúgio nós encontramos em Cristo, que é o Logos de Deus, é onde nós estamos seguros. Palavra que é vida, que é espírito e vida. Precisamos crer nisso. Por isso que há uma medida de fé. E aí eu começo a rodar, né? E voltar no mesmo caminho. É uma medida de fé. Irmãos, clamamos ao Senhor por isso, para que o Senhor promova em nós essa urgência. Essa urgência. Isso não é pouca coisa. Eu acho que os irmãos já entenderam isso, eu já repeti 50 vezes. Mas é porque no meu coração, talvez tomando a mim mesmo como exemplo, né? É aquele negócio, vamos parar de banalizar aquilo que é de Deus. Isso não é brincadeira. Isso é coisa séria. Compreendamos isso e busquemos essa firmeza em Cristo. Não em nós mesmos, no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria, né? Buscando as coisas
da filosofia para poder jogar luz na palavra de Deus. Não. É o contrário. É o contrário. Caminhemos nesse mundo à luz de Cristo e não o contrário. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê um coração assim aberto para essas obviedades que nos são ditas e lembradas e nós lemos ao longo da nossa vida, mas que às vezes a gente não para falar, puxa vida, como assim? Que coisa grandiosa, né? Que o Senhor trabalhe no nosso coração e nós busquemos isso, apesar da loucura que é caminhar nesse mundo. Amém? Vamos ter mais uma palavra do Senhor. Senhor, somos tão pequenos diante de Ti, Senhor. Quão facilmente nós reagimos como reagiu Zacarias, um homem bom, justo, Senhor. E assim como tantos outros, Senhor. Como facilmente nós reagimos com temor, um temor negativo diante da palavra do Senhor apresentada a nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Livra-nos desse caminho. Dê-nos um coração, Senhor, e que nós nos abrimos para Ti, para que o Senhor cumpra em nós conforme o Teu desejo. Permita isso, Senhor, porque o que o Senhor está nos dizendo é isso, que isso vai gerar vida em nós. É Cristo sendo gerado em nós. É o Teu Espírito nos enchendo. Senhor, que isso seja uma realidade na nossa vida. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós os tiremos nossos olhos de qualquer outra coisa e corramos com urgência, olhando atentamente para Ti. Senhor, trate-nos, mova-nos e destrua, Senhor, o nosso velho homem, para que sejamos capazes, Senhor, de fazer isso, para que sejamos capazes de botar o dedo na cara de Satanás e reagirmos conforme a Tua palavra. Senhor, que seja assim no nosso dia a dia. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe as irmãs nas lutas de casa, no cuidado com os filhos, na educação, os maridos, Senhor, no cuidado da casa, na educação dos filhos, no trabalho, nos nossos jovens, Senhor. Abençoe-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor. Nas irmãs que moram sozinhas, nos irmãos que moram sozinhos, nos irmãos que estão doentes, Senhor. Abençoe-nos, enche-nos do Senhor mesmo, para que, olhando para todas essas coisas, nós olhemos para Ti com atenção, com firmeza, com perseverança. Ó Senhor, faça essa obra em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.